Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência. Muitos de vocês assistiram ao debate na TV Aparecida, ao debate lá que aconteceu em São Paulo, lá mesmo na Basílica, ali na sede, no coração espiritual do catolicismo brasileiro. Muita gente viu o debate presidencial lá, mas pouca gente fez alguns apontamentos importantes a respeito daquilo. E como eu venho tratando do tema da teologia da libertação, da Igreja Católica, seu envolvimento com o comunismo e todas as loucuras, eu acho que vale algumas observações bem pertinentes. Não é mesmo, CNBB? Diferentemente de todos os outros debates que aconteceram, por exemplo, na Band e nas outras emissoras, o que a gente esperava que acontecesse numa rede católica? O que a gente esperava que acontecesse, por exemplo, na TV Aparecida, que fala em nome dos católicos do Brasil, ou pelo menos deveria falar. O debate foi organizado pela CNBB, foi realização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O que é que se esperava dos bispos do Brasil? Que eles falassem pelos católicos e pelos cristãos, de modo geral, mas principalmente pelos católicos. Que eles trouxessem à baila os principais temas que incomodam de fato os católicos e não aquilo que eles acham que é importante para os católicos. Eu tive a paciência de assistir novamente ao debate na TV Aparecida e eu fiz várias anotações aqui, anotei cada pergunta feita pelos jornalistas de inspiração católica e pelos bispos católicos que falaram. Eu vou resumir para vocês os temas que foram perguntados aos candidatos. Perguntaram sobre democracia, perguntaram sobre migração, desemprego, segurança, urbanização, feminicídio, reforma política, trabalho infantil, vamos dar uma viradinha aqui. Falaram da campanha da fraternidade e da superação da violência. Falaram da agricultura familiar, agronegócio, ambientalismo, etc. Desigualdade social e distribuição de renda. Conselho Indigenista Missionário, ou seja, questão indígena, quilombola, blá blá blá. Falaram sobre a PEC do teto dos gastos, criticaram as reformas do governo Temer, só faltou chamar de golpe. Falaram da polarização na política e do diálogo que tem que ser aberto, etc. E houve apenas uma pergunta sobre aborto, que não foi feita a todos os candidatos, mas foi feita apenas a um candidato, que foi o Henrique Meirelles, cuja resposta foi uma platitude vazia, foi um peido vocal. Ou seja, teve apenas uma pergunta sobre aborto para apenas um candidato. Como esse assunto é importante para os católicos, aliás, a CNBB enviou dois representantes, um padre e um bispo, lá no STF, na audiência pública, para conversar sobre o aborto, para debater sobre o aborto. A CNBB está se opondo ao aborto, como deve fazê-lo, mas essa pergunta foi feita apenas para um candidato. Todos os candidatos ali na TV Aparecida deveriam ter sido confrontados sobre este assunto. Não somente sobre este, mas sobre outros também. Mas não, aquilo foi uma pergunta específica para um candidato. Isso não é de interesse de todos os brasileiros, contando que mais de 80% da população é contrária à prática do aborto? A CNBB parece que não está entendendo qual é a verdadeira voz que o povo brasileiro precisa ouvir. E relacionado a essa questão do aborto no STF, tem a questão do ativismo judicial, que foi criticada pelos representantes da CNBB na audiência pública no STF. Eles criticaram veementemente o ativismo judicial e nada disso foi perguntado também aos participantes candidatos à presidência da República na TV Aparecida. Será que isso não é de interesse da população brasileira, que o Supremo Tribunal Federal esteja tomando prerrogativas do Executivo e principalmente do Legislativo? Não foi abordada a questão de ideologia de gênero, que a igreja se opõe. Não foi abordada a questão do controle dos meios de comunicação, que todos os petistas esquerdistas desta campanha já falaram que vão fazer se forem eleitos. Não foi falado a respeito da liberdade religiosa, de quanto o Estado vai querer meter o dedo na religião das pessoas. Não foi falado da questão da taxação das igrejas, ou seja, cobrar imposto das igrejas, como o senhor João Amoedo falou que ia fazer, se eu não me engano, o Ciro ou o Haddad falou que ia fazer isso também. Não foi abordada a questão da propriedade privada, que é um bem de todo cidadão do mundo, que é uma questão do direito natural. A propriedade privada e o resguardo da propriedade privada não foi tratado também nesse debate. Nem legalização das drogas, nem casamento gay. Nada, nem em relação ao socialismo. Ok, isso eu nem esperava que a CNBB fizesse. Mas esses assuntos importantes que a população está preocupada, nada disso foi abordado. Inclusive o porte de armas, também nada sobre isto foi perguntado. E aí depois de uma entrevista que saiu no próprio site da CNBB, o cardeal Dom Sérgio Rocha, presidente da CNBB, que abriu o debate com palavras, vamos dizer, ao meu ver, vazias, mas platitudes. Ele poderia ter imposto ali a sua posição, ou pelo menos declarado uma posição mais firmemente católica. Ele disse que estava tratando
tratando de interesses da população em geral e não interesses da Igreja Católica. Mas a minha pergunta é o seguinte: que vantagem ou que diferença teve este debate da TV Aparecida de todos os outros debates feitos nas outras TVs? Por que então fazer um debate numa rede católica se não haverá ou não teria de haver um debate católico sobre assuntos de interesse da Igreja? Se não for a própria Igreja Católica a defender os seus próprios interesses, quem o fará? Vai ser o partido político? Vai ser o seu Haddad? O Ciro, que falou que quer o fim da ilusão moralista católica? Vai ser a Marina Silva, uma ex-guerrilheira? Quem que vai defender a Igreja Católica, se não os próprios católicos? E aí o Dom Sérgio Rocha falou que a Igreja Católica deve fixar-se no diálogo, que tudo deve fixar-se no diálogo. Meu filho, diálogo é uma desculpa para não fazer apologética cristã. Nós temos o dever moral de defender a nossa fé onde quer que a gente esteja. E ali, em nome de não fazer uma figura um pouco mais agressiva, necessariamente combativa, como deve ser, não, eles ficaram nessa coisa de diálogo aberto, fazendo perguntas vazias, cujas respostas todos que estavam assistindo já sabiam. E outro ponto, não houve qualquer solidariedade à facada que o candidato Jair Bolsonaro recebeu lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Nada. Nenhuma palavra de consolo, nenhuma prece, nenhuma oração, nenhuma esperança, nada. Foi tratado como se ele não existisse. Talvez seja esse o desejo de parte da CNBB. O que esse debate acabou sendo? Um palanque para político fazer propaganda dos seus próprios programas políticos. E a primeira pergunta de um jornalista católico que esteve lá, o senhor Rafael Rodrigues, da Rede Aparecida de rádio, foi a respeito da questão da migração. E ele falou da Venezuela como uma crise político-econômica humanitária. Meu filho, Rafael, deixa eu explicar para você. Na Venezuela não tem crise político-humanitária, crise econômica. Lá existe uma coisa chamada socialismo. Él es la mujer que enterraba a su bebé diciendo gracias Dios mío porque no tenía con qué alimentarlo, coño. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir 19 años una puta dictadura, una tiranía maldita. E meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. E isso vocês temem mencionar, vocês não querem mencionar, porque vocês sabem que muitos dos bispos, não todos, eu preciso ressaltar aqui, que organizaram esse debate, tipo o seu Dom Leonardo Ursteiner, são socialistas sim. Porque lá na Venezuela a gente sabe que o povo está morrendo de fome, que as crianças estão morrendo de fome, que a inflação está estourando. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento, por sua competência. Duele mucho, hermano, perder el país a los castrocomunistas. Enquanto aquele gordo, filha da mãe daquele vagabundo do Nicolás Maduro, tá lá no Oriente Médio, comendo carne, fumando charuto, dando risada, enquanto o seu povo tá tomando na tarraqueta. Mais uma vez, a CNBB, o que não inclui todos os bispos, eu preciso dizer aqui, tem muitos bons bispos lá, muitos deles os quais eu conheço, passou vergonha. A CNBB passou vergonha de novo e ela mostrou que fez um acordo com o mundo, que ela não está disposta mais a defender a fé católica, que ela está disposta simplesmente a fazer concessões mesquinhas para esses tipos de assunto que não são de interesse dos católicos. É claro que esses assuntos que foram tratados são interessantes, mas eles não falam ao coração da nossa fé, as maiores preocupações que nós católicos temos com os candidatos que se propõem a serem presidentes do Brasil. E lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Mais uma vez, a CNBB, para não fazer esta apologética cristã necessária, se transformou em palanque de político. Como vocês sabem, eu, a Vivi Principal, nós estamos fazendo um filme contra a teologia da libertação, que vai ser um documentário extenso que nós vamos passar nos cinemas. E para isso, a gente precisa que você conheça o projeto e, se você curtiu o projeto, contribuir, participar da campanha de financiamento coletivo. O link está aqui na descrição. O teaser 2, como eu já anunciei, vai sair em breve e está sensacional. Eu, neste momento, estou no Rio de Janeiro aqui para gravar mais e mais pessoas. São mais de 15 intelectuais envolvidos neste projeto sensacional. Então entre aqui no link, contribua, curta, compartilhe, comente, etc. Um abraço para todos vocês.